você e eu não vamos cumprir o propósito nosso nessa terra se não estivermos no propósito de Deus para nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz sobre Deus, que ele é um Deus de propósito. Provérbios 19:21. Se você quiser anotar, você pode anotar isso aí. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os nossos planos são muitos, as ideias da nossa mente são muitas, a forma de nós agirmos são muitas, o jeito de nós nos comportarmos são muitos, mas o que é que prevalece? O propósito do Senhor. O propósito do Senhor, ele é imutável, ele não muda. Passa tempo, passa era, mas o propósito de Deus, ele continua, ele não muda. Sempre Deus vai manter o seu propósito. E ele não vai mudar, ele vai continuar. Outro versículo, Isaías 14:24, diz assim: o Senhor dos exércitos jurou, certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim se fará. Esse é o propósito de Deus. No Salmo 33:11, o Senhor diz assim para nós: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. O propósito de Deus, ele permanece, irmão. Pode acontecer o que acontecer. Propósito na Bíblia, nós encontramos algumas palavras que definem a palavra propósito, decretos. Tem versículo que você vai encontrar os decretos do Senhor, os intentos do Senhor, os conselhos do Senhor. É a intenção original sobre qualquer coisa que alguém vai criar. Deus é Deus de propósito. Nada em Deus é acidental. Tudo que ele faz carrega uma intenção, uma direção e um significado. Irmãos, Deus não joga dados com a nossa vida. Deus não joga dado com a humanidade. Deus não joga dados com o universo. Deus, tudo que ele fez tem um significado. E aí eu te desperto essa noite. Você não está aqui por uma experiência, um experimento de Deus na terra. Você está aqui na terra porque Deus tem um significado para a tua vida. Deus já estabeleceu um propósito para você. Os planos são métodos usados para cumprir o propósito. Eles são mutáveis. Os planos podem mudar, mas o propósito, ele é imutável. Aonde é que a gente vê isso? Em Gênesis, por exemplo, quando Deus criou a humanidade, Deus coloca o homem no jardim, Deus estabelece que o homem vai dominar sobre todas as coisas, ele vai ser o regente da natureza, de toda a criação, com exceção, a única coisa que Deus não dá para o homem dominar é o outro ser humano. Mas toda a outra criação, Deus dá domínio para nós, Deus dá autoridade para nós. E aí o que acontece? Ali se estabelece um propósito de Deus, que é trazer o seu reino invisível para o visível. Ele quer que a terra funcione como funciona o céu. E até hoje a gente ora no Pai Nosso, que assim seja, assim na terra como é no céu. Isso foi uma oração que Jesus ensinou. Então era a mentalidade de Deus, trazer o invisível, o seu reino invisível para o visível. Mas aí de repente no Éden, acontece uma situação. O homem cai, o homem se perde. E aí alguém pode dizer assim, então o propósito de Deus, ele foi rompido naquela hora. Não, o propósito continua. E o que mudou, pastor? Mudou os planos, porque os planos, eles não são imutáveis, eles são mutáveis. Os planos, eles são os métodos que são usados para cumprir o propósito estabelecido. Qual foi a mudança de plano? Deus diz, então, já que o homem caiu, eu vou levantar um outro homem para restaurar o homem que caiu. Porque o meu propósito, ele precisa continuar. E se você olhar para o início de Gênesis e for para o final de Apocalipse, o mesmo propósito que estava lá, vai terminar lá em Apocalipse. Os homens habitando na terra, governando a terra e transformando a terra no reino físico, funcionando como o reino invisível e espiritual eterno de Deus. Então Deus, ele não faz nada sem um significado.
Você já se perguntou por que foi que Deus não destruiu todo mundo no dilúvio? Por que Deus não acabou com a raça humana no dilúvio? Porque há um propósito. Se Deus acabasse com a raça humana no dilúvio, o propósito dele sim, aí seria interrompido. Só que o propósito é eterno. Ele não tem fim, ele é imutável. E Deus não destruiu o propósito dele. O que foi que ele fez? Pegou ali um justo chamado Noé e preservou a raça humana. Porque há um propósito sobre a terra. Toda vez que alguém tentar destruir a humanidade, não vai conseguir. Por quê? Porque há um propósito de Deus para os seres humanos neste mundo físico. Então Deus, ele não cria nada por acaso. Há um propósito dele. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. O que você enfrenta, o que você passa, faz parte do propósito. Dentro do propósito existe uma palavra que a gente ouve muito falar hoje, existe o processo dentro do propósito. Não é porque Deus te fez para alguma coisa que vai ser mamão com açúcar, como diz o pessoal. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter perseguição. Alguns foram criados, irmãos, para serem confrontados e enfrentarem a dificuldade. Mas é propósito de Deus isso. E Deus dá a capacidade para essa pessoa enfrentar isso. Deus dá a capacidade. Então Deus é um Deus de propósito. Você não nasceu apenas para sobreviver, trabalhar, morrer. Há uma agenda celestial sobre a tua vida. Eu vou viver só para mim, pastor. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser rico, vou ser... Beleza, mas não esqueça que sobre a tua vida há uma agenda divina aguardando que você cumpra ela. É o propósito de Deus para a tua vida. Segunda sentença, segundo princípio, tudo que foi criado por Deus foi com um propósito. Tudo. Primeiro, Deus é um Deus de propósito. Como ele é um Deus de propósito, tudo que ele cria com propósito. Tudo que ele cria. Nada, irmão, do que Deus fez foi sem propósito. Quando ele criou nós, ele já criou pensando nisso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:16-17. Há um propósito quando Deus cria alguma coisa. Por exemplo, Deus criou o sol ilumina. Deus criou a árvore, propósito frutificar. Deus criou o mar, delimita. Deus criou o homem governa e representa Deus na terra. Aí surge a pergunta, quando o homem tem essa autoridade para representar Deus, será que na representatividade que nós estamos fazendo de Deus aqui na terra, está sendo como Deus requer de nós? Aí surge a pergunta, porque nós fomos criados para dominar a natureza, a criação, para influenciar esse mundo, impactar esse mundo com um propósito individual que Deus deu para cada um de nós. Será que nós estamos influenciando esse mundo ou estamos sendo influenciados pelo mundo? Mas o desejo de Deus é que nós venhamos a influenciar e não ser influenciados. Por exemplo, Deus, ele deu para nós o poder de dominar as plantas. Mas hoje tem uma seleção de pessoas, um conjunto, um número de pessoas, uma quantidade de pessoas, que em vez dela dominarem a planta, é a planta que está dominando elas. Tem uma planta aí chamada maconha, tem a outra planta chamada cocaína, tem uma outra planta que se faz a cerveja. E está dominando as pessoas. Por quê? Porque elas estão confusas com o seu propósito nesse mundo. Mas quando elas reconhecerem e descobrirem qual é o propósito dela definitivamente, elas não serão controladas pela natureza. Elas controlarão a criação e não a criação as controlará.
Deus não nos criou para dominar o outro. Vivemos em uma geração em que as lideranças, em todos os níveis dos homens, hoje trabalham com o domínio. Muitas das vezes de escravidão, de autoritarismo. Não é esse o propósito de Deus para nós. Estamos fora da trilha do propósito, porque Deus não nos fez para dominarmos um ao outro. Deus nos fez para trabalharmos em conjunto, em unidade, com um propósito de transformar a terra em um reino espiritual e poderoso, influenciado pela glória de Deus. Não foi isso que Isaías viu quando Deus mostrou para ele a visão? Quando ele vê a visão, ele diz assim, que os umbrais da casa tremiam, que a casa estava cheia da glória. Os céus e a terra foram impactados pela glória de Deus. Deus quer impactar a terra com a sua glória, mas como é que Deus vai fazer isso? Através da tua vida e da minha vida. Deus quer que nós venhamos atentar para o nosso propósito. O homem foi criado para refletir a imagem de Deus, exercer domínio responsável, liderar com justiça, proteger o que Deus lhe confiou, produzir legado. O poder do homem não está nos músculos, mas na missão que lhe foi dada. O que você pode fazer nesse mundo para impactar o mundo é muito mais forte do que você pode carregar com seus braços físicos. Com o impacto que você pode produzir com a sua força física. É bom cuidar do corpo? É bom tratar o corpo? Mas também é bom cumprir o propósito de Deus nessa terra. Porque se cuidarmos só do físico e esquecermos o propósito de Deus, logo nós estamos em confusão, em crise de identidade. Porque não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Terceiro, Deus é um Deus de propósito e cria as coisas com propósito, segundo ponto. Terceiro, nem todo propósito é conhecido por nós, porque perdemos a compreensão do plano original. E quando foi que isso aconteceu, pastor? Lá no Éden. Não foi agora isso. Mas só que a raça humana, ela vem recebendo essa transferência da ignorância, do conhecimento do propósito original de Deus para nós aqui na terra. Lá no Éden, quando Adão estava lá, nós perdemos essa consciência, essa compreensão do propósito original quando o homem escolhe pecar contra Deus. E de lá para cá, o pecado ele entrou no meio da humanidade e ele trouxe confusão, ele trouxe crise, ele trouxe culpa, ele trouxe medo, ele trouxe uma crise de identidade. E coisas horríveis passaram a fazer parte do seio da sociedade, da humanidade. Mas antes da queda não era assim, o homem tinha comunhão, tinha clareza e tinha autoridade. Tanto é que quando Adão ele chega antes da queda e vai fazer o que Deus lhe manda, ele está ali trabalhando. E a Bíblia diz que em um dos momentos ele sai para dar nome para todos os animais que ali estavam. E o que ele falou, isso foi. Agora você imagina uma pessoa dando nome para essa quantidade de animais que existe. Mas Adão conseguiu fazer isso. Adão tinha uma definição ali do seu propósito. Só que no momento do teste, ele acabou cedendo. E acabou atraindo para nós o que Paulo fala em Romanos 3:23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos ou afastados ficaram da glória de Deus. Ou seja, o propósito original, ele passou a se tornar uma dificuldade para nós compreendermos ele. É por isso que muita gente está aí se perguntando, por que eu estou aqui? Qual é a minha função aqui na terra? Por que eu estou na igreja? Por que a minha família é crente? Por que meu pai serve a Deus? Por que eu tenho que vir? Por que eu venho para esse culto? Às vezes nem querendo vir, mas alguma coisa me puxa para cá. Por que acontece isso comigo? É porque Deus te escolheu para fazer uma grande obra nessa terra. Deus te escolheu para ser um vaso e para ser um canal de bênção nesse mundo. O pecado,
não apenas separou o homem de Deus, mas também obscureceu sua identidade vocacional. Não basta nós ficarmos separados pelo pecado, mas a nossa identidade de vocação, nós também tivemos dificuldade de compreender. Um jovem pode ter talento e ainda está perdido. Pode ter aparência de forte e interiormente vazio. Porque está faltando o quê? Compreensão do propósito de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela dificulta a nossa compreensão. Mas quando é que a nossa compreensão volta? Quando eu pego o manual que Deus deixou para mim, a Bíblia Sagrada, e eu vou ler nela e eu descubro aqui o propósito de Deus para a minha vida. É aqui que você encontra e começa a encontrar respostas para a sua existência nessa terra. Quarto, para cumprir o propósito, nunca pergunte à criação, pergunte ao Criador. Um produto nunca explica a si mesmo. Quem revela a sua função é quem fabricou. Quem foi que nos fez? Quem foi que te fez? Quem foi que fez você? Eu desafio um jovem a responder aqui. Quem foi que te criou, meu irmão? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você que está aqui tem essa crença de que foi Deus que te criou? Quantos têm essa crença? Diga glória a Deus. Veja bem, se foi Deus que te criou, só tem alguém que pode responder às suas perguntas. Esse alguém é o teu fabricante. Quem é teu fabricante? Quem é teu fabricante, jovem? Quem é teu fabricante, jovem? Quem é teu fabricante, homem de Deus? É Deus. Então nós temos que ir até Ele, pastor Edson, e descobrir qual é a minha função, qual é o meu propósito. Se você comprasse um carro, você teria que ir até ali o fabricante e perguntar quais as funções, qual é o propósito dele. Ele ia dizer qual é a função, qual é o propósito. Quais são as capacidades daquele carro? Qual é a qualidade dele? Se você fosse até o vendedor, ele explicaria alguma coisa para você. Mas o fabricante, ele conhece os segredos a mais profundo do que o vendedor. A sociedade te traz muitos rótulos e muitas informações e muita definição de quem você tem que ser. Mas quem te fabricou foi Deus. Então ele sabe para que você está aqui, para que você foi criado. Então nós temos que ir até o fabricante. Se você tiver com algum defeito, você tem que ir até ele. Quinto, diz assim: encontramos nosso propósito somente na mente do Criador. Porque somos feitura deles e criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você não é obra do acaso, é obra-prima divina. O propósito não é inventado, é descoberto. O nosso propósito, irmãos, depois que a gente vai até Deus, perguntar para Ele, deve se perguntar, não pergunte para o seu amigo. O que tu acha da minha vida? O que tu acha que eu tenho que fazer? O que tu acha que eu tenho que escolher? Qual decisão eu tenho que tomar? Não pergunta para o teu amigo, pergunta para o fabricante. Porque é na mente dele que entra essa quinta sentença. É na mente de Deus que está o nosso propósito. É por isso que você não pode. Como é que eu descubro isso, pastor? Pela oração, pela palavra, pela intimidade com Deus, pela obediência, pela maturidade e não me conformando com esse mundo. É o que Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. É na mente de Deus que está o teu propósito lá. Nós temos que ir até Deus. Sexto, onde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Diga comigo assim: onde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Tem como tu me dar mais um pouco de som aqui? Será que tem como aumentar mais um pouco? Só para mim aqui. Irmãos, quando nós não temos a definição do nosso propósito,
Quando algo não conhece a sua função, será mal utilizado. Nós temos um defeito muito grande de ir na loja, um exemplo, e a gente compra uma coisa e traz para casa. Mas dentro daquela caixa, daquele utensílio, dentro da caixa daquele utensílio, está um livrinho ou uma página impressa. Como é que nós chamamos isso? Manual. Só que nós temos a dificuldade. Eu não sei se é só o brasileiro, mas o brasileiro tem essa dificuldade. Ele não quer ler manual. Ele quer ir na curiosidade. Vamos ver aqui, se apertar esse botão, o que vai dar. Né? Vamos apertar nesse aqui, mexe ali. E aí quando você vê, você danifica, porque você não consultou o manual. Então, onde o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Veja bem, se você tivesse um carro e comprasse esse carro e saísse andando ele, qual é o propósito do carro, pastor? É andar, levar você em terra firme, de um lado para o outro, de fazer você chegar confortável, com segurança, em uma cidade mais rápida, se locomover sobre terra firme. Mas de repente alguém diz assim para você: Gabriel, pega esse teu carro novo, pega esse teu Camaro aí e vamos andar no rio com ele. O que é que vai acontecer com o carro? Ele vai afundar, vai estragar. Se você estiver lá dentro, você pode morrer afogado lá dentro. Por quê? Porque esse não é o propósito daquele carro. Qual é o propósito do carro? É andar em terra firme. Ele não foi programado para andar em mar. Para andar em mar foi programado em embarcação. Então, quando nós não sabemos usar nossa vida nessa terra, nós estamos abusando de nós mesmos. Quando nós não cumprimos o propósito para a nossa vida nesse mundo, nós estamos criando abuso para nós mesmos. Nós estamos nos colocando em perigo, nos colocando em risco constantemente, porque não sabemos qual é o nosso propósito. Então, ora eu acho que estar na igreja é o meu propósito. Depois eu digo não, aqui no mundo, no carnaval, nos bailes, no meio dos viciados, é o meu propósito. Estamos confusos, estamos abusando, não sabemos definir de fato qual é o nosso propósito. Então estamos abusando de nós mesmos. Estamos nos colocando em risco. Tudo aquilo que é usado sem o conhecimento, para que serve no seu propósito original, nós vamos usar mal, vamos abusar. Tem jovem abusando da sua vida através do uso das drogas, não conhece o propósito de uma droga. Tem jovem abusando da sua vida através da bebida, não conhece os efeitos do álcool no seu corpo. Tem jovens abusando da sua vida na promiscuidade, na sexualidade, na pornografia. Não conhece o efeito negativo disso na tua mente e na tua alma, no teu espírito. Estamos abusando muitas das vezes de nós mesmos. Estamos nos autodestruindo. Por quê? Porque eu não estou definindo o propósito da minha vida nesse mundo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te restabelecer a identidade de valor e de propósito e dizer para você: funciona no teu propósito e não abusa da tua vida, porque Deus não se agrada dessa forma. Aleluia. Jovens que abusam da sua própria vida por não definirem o seu propósito. Jovem que não tem visão. Provérbio 29:18 diz: não havendo visão, o povo se corrompe. Veja bem, quando o propósito é ignorado, o pecado se torna entretenimento. Quantas pessoas você vê, tanto adolescentes quanto jovens e pessoas adultas, se sentem bem em pecar, em estar nas orgias, se sentem que ali estão cumprindo o seu propósito, mas estão abusando de si mesmo, estão se autodestruindo, destruindo as suas almas, destruindo o seu próprio corpo, destruindo a sua vida moral, espiritual diante de Deus.
Mas não é esse o propósito de Deus para nós. Sansão recebeu força para libertar Israel, mas usou os dons para os prazeres pessoais. Foi alguém que tinha um propósito muito especial de Deus. Sansão é considerado por alguns escritores como o campeão de Deus, o homem que vencia as batalhas. Mas de repente ele pegou e esqueceu do significado do seu propósito e começou a brincar com o propósito que Deus deu para ele. Não brinque com o seu propósito, porque Deus, ele cobra, e a própria sentença de nós brincarmos com o propósito é como se nós mesmos tomássemos veneno e nos envenenássemos a nós mesmos. Não precisa Deus fazer mal contra nós, a gente mesmo se destrói. Então não podemos abusar, temos que ter a consciência do nosso propósito. Estou concluindo. Sétimo e último. O propósito de Deus é a chave para a nossa realização. Aqui entra o ministério cristão na nossa vida. Homens tentam preencher o vazio com prazer, status e conquista, mas somente o propósito satisfaz. Somente o propósito. Irmão, se Deus criou alguém para ser pobre e servir a Ele nesse mundo, vai ser pobre e feliz servindo a Deus. Entenda isso. Pastor, mas Deus não quer enriquecer todo mundo. Se você olhar para a Bíblia, existem alguns personagens que não era o propósito de Deus enriquecer eles. Me prova, Elias. Me prova mais, João Batista. Foram homens que Deus não enriqueceu eles, mas eles tinham um propósito, e quando o propósito se cumpria, eles estavam satisfeitos e realizados. Não adianta ter prata e ter ouro, mas está querendo arrancar a vida do corpo, porque não está cumprindo o propósito. Entenda isso. É por isso que nós temos que descobrir o propósito de Deus em nossas vidas e buscá-lo, cumpri-lo. Eu nunca vou ser igual Paulo, nunca vou ser igual Iago, eles nunca vão ser igual eu. Nunca nenhum de nós seremos iguais um ao outro. Deus te deu um timbre de voz diferente, Deus te deu um DNA diferente, Deus te deu uma impressão digital diferente, até a tua fisionomia é diferente do outro. Por quê? Porque há um propósito de Deus para a tua vida diferente. Então nunca queira ser o que Deus não fez para você ser. A chave, o propósito de Deus é a chave para a nossa realização. Eclesiastes 3:11 diz: Ele pôs a eternidade no coração do homem. Está dentro de nós isso. Há algo dentro de você que nada terreno consegue preencher. Por que que homens vão para os bares beber? Para aliviar o sofrimento, para aliviar a frustração. Por que que alguns recorrem às drogas? Por que que alguns querem tirar a sua própria vida? Porque muitas das vezes a pessoa não consegue entender o propósito de estar aqui. E o que preenche a nossa vida aqui dentro é quando eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Enquanto isso me causa desespero e me causa tristeza. Davi era pastor, foi perseguido, foi guerreiro, foi rei, porque entendeu o seu chamado. Quando você se coloca à disposição do propósito de Deus, o ministério cristão, ele flui na tua vida. Quando você se coloca para cumprir o propósito de Deus, aquilo que Deus tem dentro do ministério cristão para você, vai vir à tona. Pastor, onde é que eu vou descobrir o meu propósito? Aqui dentro. Lendo a Bíblia, orando junto com o povo de Deus. É aqui que você vai ver qual é o seu propósito. Paulo perdeu posição religiosa, mas encontrou sentido eterno. Irmãos, Paulo foi um jovem que sofreu muito, apanhou muitas vezes, sofreu vários naufrágios, foi muitas das vezes risco de vida. As pessoas tentaram contra a sua vida. Mas por que Paulo não desistia? Porque havia um propósito. Quando Deus falou bem assim para Ananias: Ananias, vai,
até Saulo e ora por ele. Ele disse assim: Senhor, esse homem, ele persegue o teu povo. Ele já matou muita gente. Senhor, sangue há na mão deste homem. Ele disse assim para ele: Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Havia um propósito na vida dele. Até no sofrimento, como eu falei agora há pouco, tem pessoas que Deus projetou para elas terem estrutura para enfrentar sofrimento. Elas têm estrutura para isso, porque Deus projetou elas para aquilo. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender, caminhando para o fim, voltando aqui para a história do Sansão, que havia na vida dele um propósito de Deus, sim. Qual era o propósito de Deus? Deus sempre derrotar os filisteus e libertar o jugo que estava sobre Israel, tirar de sobre Israel ali. Sansão, nos seus primeiros momentos, ele foi um campeão que Deus levantou ali, mas chegou um momento que ele começou a se distanciar do propósito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, você que está aqui essa noite. Deus tem um propósito para a tua vida, mas o propósito não vai se cumprir se você não confirmar ele. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, meu amigo, você sabia? Deus tem um propósito na tua vida, mas ele só vai começar quando você disser sim para ele. Quando você disser assim: eis-me aqui, Senhor. É assim que vai começar. Deus tinha um propósito para Sansão, mas ele começou a se distanciar do propósito. Alguém pode sair do propósito, pastor? Pode. Pode sim. O propósito de Deus não se acaba, mas quem está no propósito pode se afastar do propósito. Ele começou a se afastar. Mas a moral da história é que quando ele está lá, vencido, preso, olhos furados, cabeça raspada, amarrado como um escravo em volta de um moinho, dando volta ali, fazendo esforço naquele moinho e servindo de escárnio, de zombaria para os filisteus, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. O coração de Sansão lá dentro começou a se lembrar de Deus. Ele tinha pecado, ele tinha quebrado as leis, ele tinha se afastado dos propósitos de Deus, mas ele precisava do propósito de Deus para cumprir a sua missão na terra. Mas a Bíblia diz que quando ele estava lá, cego, o seu cabelo começou a crescer. Eu acredito que dentro do seu coração ele chorava, ele se via quebrado, humilhado. Aquele campeão agora está derrotado, está ali amarrado. E alguém pega e diz assim: ei, traz o Sansão agora, porque nós estamos numa grande festa, adorando ao Deus Dagom, e nós vamos glorificar a Dagom por ter nos entregado o campeão de Deus. Aí trouxeram Sansão, lá vem Sansão cego, ele vem com a cabeça raspada, o seu cabelo está voltando a crescer, mas ele está como um escravo ali, e ele fala para alguém, diz assim: me coloca perto das colunas desse santuário, aonde ela sustenta este templo. O rapaz que trouxe ele, colocou ele lá, diz a Bíblia, e de repente Sansão orou para Deus e disse: Deus, lembra-te de mim, aleluia. Quando ele orou, ele clamou e disse: peço-te que te lembre de mim e dá-me a força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Quando ele orou isso, Deus falou assim: ele voltou para o propósito de novo. Urabacala Xandaraia. Deus quer te trazer para o propósito de novo. Fique de pé nessa noite. Deus quer te trazer para o propósito dele, jovem. Deus quer te trazer para o propósito dele, meu irmão. Você que está aqui essa noite.
Sansão, quando ele sentiu no seu coração que ele precisava voltar para o propósito, e ele ora e diz assim: para que eu me vingue dos filisteus. Ele, opa, voltou para o propósito, que o propósito era sempre vencer os filisteus. Então ele voltou novamente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus deu força novamente para Sansão, e Sansão rompeu aquelas colunas, e a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que quando ele estava em vida. Você e eu não vamos cumprir o propósito nosso nessa terra se não estivermos no propósito de Deus para nossas vidas. Então não esqueça, volte para o propósito, não abandone o propósito. Pastor, eu já sei qual é o meu propósito, então vai até o fim. Vai ter luta, vai, mas o Espírito de Deus vai estar contigo. Aleluia. Pode estar cego como Sansão, sem visão, com crise de identidade, mas há uma promessa de Deus para nós. Quando Pedro pregou, aleluia, ele falou assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visão novamente. Se você não está vendo o teu propósito, mas Deus te trouxe essa noite aqui para você enxergar. Quando alguém vai construir uma casa ou um prédio, aquela pessoa imprime a imagem daquele prédio e prega naquele lugar ali. Todos passam ali e vê aquele terreno vazio, mas olham para aquela planta, e alguém pergunta, diz: o que é que vai ser nesse terreno aqui? Alguém aponta para a imagem, para a visão lá, e diz assim: ei, é aquele prédio que vai ser construído aqui. Aquele prédio vai ser construído, mas há um processo. Alguém vai descer lá, vai cavar vala, vai se sujar, alguém vai sofrer ali, muitas das vezes canseira, vai sofrer dificuldade ali, mas aquele propósito vai ser construído. Não te importa com a sujeira, não te importa com o que você tem que passar, só se lembre que há uma imagem de Deus para ti, há uma visão de Deus para a tua vida, e se você se manter no propósito, você vai cumprir aquilo que Deus tem para você nessa terra. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Então não saia do caminho, fique no propósito de Deus. Não largue o propósito de nada. Deus te chamou para ser homem de verdade. Deus te chamou para proteger a tua casa, a tua mente, a tua família, a tua futura família, a tua esposa, os teus filhos, para ser um homem de Deus que lute pela igreja, que seja um apologista da verdade de Deus. Então não largue a sua cruz. Siga em frente. Siga em frente. Aleluia. Porque Deus te chamou para isso. Não tenha medo, porque Deus não dá nada para nós fazermos que Ele não exige coragem. Quando te faltar coragem, pede ao teu Deus que Ele vai te dar coragem. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor é contigo para te dar vitória. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.